Olá, tudo bem com você, amada minha? Meu nome é Cris Martinkovics, eu sou acupunturista e tenho especialização em reprodução e fertilidade feminina. De acordo com a medicina chinesa, todas as doenças têm um fundo que podem ser emocional, físico, psicológico, enfim. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso e como fazer com que isso faça você aumentar as chances de você engravidar. No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os miomas. O que são, como acontecem, qual é o tipo de alimentação, que relação tem com as emoções, para que você esteja sempre ligada no que a gente está falando em termos de medicina chinesa e como isso vai impactar a sua possível gravidez. Então, fica ligado, porque todos os dias eu tô aqui para trazer dicas, trazer informações de quais são os itens e o que você tem que fazer para aumentar a cada dia a chance de você engravidar. Quem tem mioma pode engravidar? A resposta é depende. Muitas vezes, quando eu atendo as pacientes, quando eu tenho as alunas com miomas, elas estão me relatando que identificaram esses miomas de acordo com um exame, que de acordo com dor, cada uma tem um tipo de sintoma que vem a descobrir que está com um desequilíbrio, então, e esse desequilíbrio resultou num mioma. Como assim, Cris, esse desequilíbrio resultou num mioma? Para a medicina chinesa, o mioma, ele é o excesso de massa. Então pensa, ela é uma energia que deveria ter saído, se libertado, fluído para outros lugares e que por algum motivo não houve essa circulação correta das energias. Quem faz essas energias todas circular é o fígado. Então eu posso ter um desequilíbrio de fígado, um desequilíbrio de baço e pâncreas ou um desequilíbrio de rim. São todas essas funções que a gente tem que analisar quando a gente fala de miomas. Então, depende de atrapalhar ou não a sua gravidez, a localização, se ele é hemorrágico ou não. Existem alguns itens que a gente vai falar um pouquinho sobre como o mioma pode te atrapalhar no processo de gravidez. Normalmente, então, a mulher vai descobrir que ela tem essas massas quando ela faz um exame, quando ela tem dor, quando a menstruação dela está irregular. São os itens que fazem com que ela chegue com um diagnóstico desse mioma, dessa massa que se formou no útero dela. Existem explicações psicológicas do porquê que as massas se colocam no nosso útero e uma delas é que você não conseguiu encerrar os seus relacionamentos, encerrar os ciclos de coisas que passaram pela sua vida quando a gente está falando de relacionamento. Pare para pensar um pouquinho e relembre quais são os ciclos que você não encerrou quando a gente está falando de útero. Ali estão as energias dos seus últimos relacionamentos, inclusive. Os tipos de mioma, então, depende muito da localização dele. Eu vou ter 3 tipos de miomas que podem impactar quando a gente está falando de gravidez, tá bom? O primeiro deles é um mioma subseroso. Ele está fora do teu útero. Ele não tem uma ação muito forte de prejudicar. Tem um mioma que ele é o intramural, ele fica ali entre a parede do teu útero, então eu tenho ali o endométrio e ele tá dentro. E eu tenho outro que é o submucoso, que tá na parte interna do seu útero. Então você imagina que aqui tá o seu útero, ele tá aqui na parte de dentro do seu útero. Esse mioma sim é prejudicial quando a gente tá falando de gravidez. Quando a gente tá falando do intramural, algumas vezes não, depende de uma avaliação do ginecologista, e aquele que é o que está dentro, o subseroso, ele não prejudica a gravidez. Então, a resposta é depende da localização do seu mioma no processo de gravidez para você conseguir, então, ter ou não essa gravidez prejudicada por esse mioma. Os miomas hoje podem ser confundidos com os sarcomas, os cânceres. Existem exames e existe a medicina integrativa. Então, o teu ginecologista tem a função de olhar, observar e verificar quais são os procedimentos, se eles são hormonais ou se eles são cirúrgicos.
essas são as duas soluções que a gente tem quando a gente está falando dos miomas. Eles dificilmente se dissolvem sozinho e precisam sim de medicamento. A medicina chinesa tem algumas fórmulas fitoterápicas que auxiliam nesse tratamento, mas os resultados são a longo prazo. Sim, eu já tive vários casos. Um deles foi, ela tem um mioma e a gente começa com um tratamento, começa com todas as alterações alimentares e esse mioma ele vai diminuindo e ele chega e de repente ele some. Existe esse caso. Existem outras que eu preciso sim da cirurgia, que é um mioma que era maior, que ele estava dentro da parede uterina e que ele precisava ser removido. Após a remoção, o útero tem um tempo para voltar a estar pronto, que pode demorar de 3 a 5 ciclos para que a menstruação volte a realmente estar regulada, para que a parede do endométrio consiga ter a maleabilidade de aumentar e de diminuir. Quando aumenta, você está aumentando o teu endométrio. Quando você não fecundou o embrião, esse endométrio ele volta a ficar fininho, porque a menstruação ele se escamou em forma de menstruação. Então, esse fluxo todo de livre energia, quando a gente fala de mioma, ele é de extrema importância que você compreenda quais são os padrões disso. Então, para a medicina chinesa, quando eu quero engravidar e eu tenho miomas, indica que eu tenho excesso de massas, que é chamada Ji e Jiu. São massas que podem estar sendo causadas por estagnação de energia e estagnação de sangue no útero. Esses dois itens fazem com que os miomas aconteçam, com que você tenha as massas uterinas. Esse acúmulo de energia só aconteceu porque, por exemplo, o fígado não foi capaz de manter o fluxo de energia do jeito que deveria ser. O fluxo de energia, quem controla é o fígado, ele é o nosso general. Ele quem vai dizer o que sobe, o que desce, o que entra, o que sai. E o fígado, ele é nada mais, nada menos do que a tua irritabilidade, a raiva que você tem das coisas. Então, será que uma primeira emoção de raiva juntar depois com uma segunda emoção chamada preocupação, e a gente está falando de fígado e baço. São os dois elementos que a gente precisa tomar muito cuidado e são os desequilíbrios dele que causam miomas que podem fazer com que você tenha a dificuldade em engravidar. Se você não tem mioma nenhum ainda, tome cuidado com a forma que você encara as coisas, os alimentos, as energias que você conduz, porque essas energias podem ficar dentro do seu corpo e de uma certa forma você não consegue colocar isso para fora e você tem então os acúmulos em massa. Pode estar no útero, pode estar no intestino, pode estar nos seios, depende muito da sua predisposição emocional para isso. A mulher que não trata o mioma tem risco de aborto aumentado? Bom, a mulher que não trata o mioma, ela tem sim o risco de aborto aumentado, uma vez que existe alguma coisa concorrendo com o neném dentro do útero. Então você imagina, lá no seu ninho era para estar ele lindo, maravilhoso, aonde um embriãozinho grudou lá e está se desenvolvendo. Do lado dele, em cima, perto, por ali, existe uma massa, um mioma. Esse mioma, ele pode, inclusive, pelo aumento da progesterona que ocorre na gravidez, esse mioma pode aumentar. Esse mioma ele pode ser hemorrágico. Então ele está concorrendo ali em espaço e energia quando a gente está falando do neném. Então ele pode prejudicar e causar sim um aborto. O parto prematuro. O parto prematuro, ele, se tem um mioma que ele está dentro, que ele é subseroso, que ele está dentro do seu útero, existe maior índice de partos prematuros. Uma vez que a nutrição do feto está concorrendo com esse mioma, a êxtase de sangue, de energia desse mioma está consumindo uma parte da energia que deveria ir para o bebê. Então, se ele começa a crescer muito, ele pode ter uma massa muito grande ocupando o espaço que deveria ser do neném. Então, como uma forma de proteção, o corpo acaba expulsando o bebê, muitas vezes antes do tempo, que é o nosso bebê prematuro. Então, cuide muito bem do seu corpo para que você não tenha essas massas, para que você consiga, então, gerar esse bebê saudável. Por que é importante tratar o mioma para quem quer engravidar?
Bom, você imagina que se eu quero engravidar, eu preciso estar com o meu ninho limpo. Então, se eu tenho um mioma que está sendo causado por um excesso ou deficiência hormonal, excesso de estresse, uma alimentação que não está correta, eu preciso limpar esse ninho. Quando eu entro num processo de limpeza do ninho, eu estou preparando a minha casa. Quando você vai receber as pessoas na sua casa, você também não limpa a sua casa? Então é isso, é você preparar e estar com ele com uma cama cheirosa, macia e quentinha, esperando o seu neném. Então sim, eu indico que você trate os seus miomas antes do processo de engravidar. Como tratar esse desequilíbrio quando a gente está falando de engravidar? Bom, a gente tem que promover a limpeza e a reenergização do útero. Quando a gente está falando que o fígado ele é o responsável pela circulação de energia, o rim ele é o seu shen, ele é a sua essência vital, e o seu baço é a sua cabeça. São 3 elementos que tem que estar em ordem quando a gente fala de corpo, mente e coração, para que você consiga ter o seu bebê. Esse equilíbrio das emoções que precisa ser feito e você fazer com que o teu fígado coordene isso, você faz com que gentilmente a sua energia entre de novo numa linha de harmonia. E aonde a harmonia? A vida. Então, se os seus órgãos vitais são o fígado, o rim e o baço, quem reprime as emoções todas de raiva, de medo, de estresse, de ansiedade, ele está fazendo com que o equilíbrio seja desestruturado, e com isso o seu fígado pode sofrer com isso, que ele é o teu general, o fígado que vai coordenar a energia, para onde vai, da onde vem, para que isso funcione plenamente. Então eu vou dar 3 dicas para que você já saia da live querendo fazer e já alterando. Controle das emoções. Pense muito bem quais são as coisas que estão drenando a sua energia, o que você tem deixado fazer com você, para quem você tem dado o controle de te deixar irritado, de te dar essa raiva toda. A segunda, a tua alimentação. Tire todo o excesso de açúcar, leite, glúten da sua vida e faça massagem em 3 acupontos. São eles F3, eu vou colocar a figurinha aqui do lado, IG4, que é o aqui, e o BP6. Eu vou colocar esses 3 pontos, F3, IG4 e BP6, para que vocês façam massagem. Eles são excelentes pontos quando a gente fala de circulação de energia. Como deve ser a alimentação de uma mulher que tem mioma, então? Bom, eu não devo consumir nada gorduroso, glúten e açúcar. Tudo isso enfraquece meu baço, que vai fazer com que tenha, então, aumento da possibilidade dos miomas. Eu preciso que você inclua na sua alimentação alguns alimentos que são fortalecedores de baço. São eles: as raízes, o feijão preto para tonificar o rim, couve, alimentos de folha escura para equilibrar o seu fígado, as nozes, né? As sementes todas oleaginosas são muito bem-vindas nesse caso. Consuma o mais orgânico e o mais natural que você conseguir. Essas são as dicas que eu tenho para você que quer gerar o seu bebê e tem um mioma. Ao iniciar um tratamento, mais ou menos quanto tempo a gente precisa? Varia muito de mulher para mulher, mas em muitos casos, em 1 mês e meio, a gente já consegue ver uma excelente alteração do nível energético da mulher. Com 3 meses, muitas delas conseguem engravidar, porque foi um processo de desinflamação do corpo. E aí sim, se o mioma ele não está impedindo essa gravidez fisicamente, energeticamente a gente vai colocando literalmente ele do lado e eliminando as coisas que fizeram ele se formar. A Federação Brasileira, a FEBRASGO, que é da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, ela estima que 80% das mulheres em idade fértil têm um mioma. Só que a maioria não tem nem sintomas. Então, entre 10 a 15% desses casais são responsáveis os miomas pela infertilidade. E que quando removido esse fator, você consegue então chegar à sua gravidez mais rápido.
Quanto às emoções, então, quando a gente está falando de excesso de preocupação, excesso de pensamento, todo o calor que desestrutura o baço ele é o órgão responsável pela produção do sangue. Ele produz o sangue e aí o pulmão vai e distribui isso orientado pelo fígado. Eu sei que não é simples entender essa mágica da medicina chinesa. Eu só preciso que você pare realmente de ceder às emoções, de fazer com que você não tenha controle sobre sua mente, que você desacelere. É um pedido que é necessário quando a gente fala de fortalecimento do baço. Inclua na sua dieta as raízes, as coisas de teores doces, como o frango, a mandioquinha, a abóbora cabotiana. São dicas que vai mudar a sua energia quando a gente está falando de baço. O enfraquecimento do baço, uma das reclamações mais comuns que eu tenho é a falta de foco e a falta de concentração. Quando o teu baço está deficiente, você não consegue se concentrar nas coisas. Então preste um pouco de atenção se você tem comido um pouco mais de doce, se você tem sentido fraqueza no corpo, na mente, aquela fadiga mental, a cabeça que não para, pensamentos incessantes, repetitivos. Se você tem essa síndrome, se você está com desequilíbrio de baço e pâncreas, você deve então desacelerar e incluir os alimentos que tonificam o baço e pâncreas para que você consiga ter mais energia, para que os seus soldados estejam prontos para enfrentar as batalhas que você provoca todos os dias. Bem, a conversa de hoje foi sobre como os miomas atuam e como atrapalham no processo de gravidez. Eu espero ter ajudado vocês. Esse é o objetivo todos os dias quando eu apareço aqui, mostrando para vocês um pouquinho do que a medicina chinesa pode e faz por vocês quando a gente está falando de trabalhar o equilíbrio. Fiquem com Deus.